Eles não encontrarão nada a menos que movam o concreto. Essa frase enviou a polícia para um frenesi enquanto passavam horas e horas cavando grama, terra e ossos de animais. Finalmente encontraram o que temiam. Restos humanos, registros dentários confirmaram que esses restos pertenciam a Zoe Canvas, mas juntar o que aconteceu com ela foi uma tarefa completamente diferente. Como é que um dia comum com amigos poderia ter terminado tão mal? Bem, parece que você não pode confiar em ninguém, e certamente não em seus amigos. Bem-vindo ao True Crime Stories. Sou Ty Knotts, seu anfitrião, e publico novos documentários de crimes reais semanalmente. Se você se interessa por crimes reais clássicos e simples, está no lugar certo, pois é basicamente o nosso foco aqui. Então, certifique-se de se inscrever. É completamente gratuito e apenas mantém você atualizado com meus futuros vídeos. Zoe Campos nasceu em 4 de setembro de 1995 e era a mais nova de 3 irmãos. O pai de Alejandro servia na Marinha, por isso a família Campos viajava frequentemente. Após o nascimento de Zoe, a família se mudou de Honolulu, Havaí, para Round Rock, Texas e San Diego, Califórnia. Em pouco tempo, a família Campos estabeleceu-se permanentemente em Lubbock, Texas. E foi também nessa época que, infelizmente, os pais de Zoe seguiram caminhos separados, e Zoe lidou com toda a emoção e trauma que acompanham uma grande mudança familiar como essa. Zoe, apesar de ser uma menina, tinha um grande coração e queria ajudar todos os animais. Por isso, frequentemente levava animais de rua para casa e insistia que sua família os cuidasse até que recuperassem a saúde e encontrassem um lar. Isso parece ter sido um tema recorrente para ela, e sua mãe se lembra de várias vezes em que Zoe simplesmente aparecia com um novo animal para cuidar. Aos 18 anos, Zoe era extremamente responsável. Ela não se envolvia em problemas, era uma criança comportada e tinha um futuro promissor pela frente. Ela tinha vários sonhos que cogitava seguir. Ela queria ajudar os animais, mas também tinha interesse no mundo automotivo e considerava se tornar mecânica. Mas uma noite em novembro de 2013 acabaria com todos esses sonhos num piscar de olhos. Após uma noite com amigos, Zoe nunca mais retornaria para casa. Dia 17 de novembro de 2013 foi um dia agitado para Zoe. Ela ficou em casa durante o dia, mas à noite planejava visitar sua amiga, April, que acabara de dar à luz. Zoe amava crianças, animais e bebês, então ela não perderia isso. April havia convidado alguns de seus outros amigos também, e era mais como uma pequena reunião em sua casa para todos conhecerem o mais novo membro de sua família. Zoe deixou a casa de April às 9 da noite, mas ainda tinha outros planos. Ela jantou com sua irmã Savannah e as crianças. Depois iriam alugar um filme e passar a noite na casa de Savannah. Essa era a definição de Zoe para uma noite perfeita. Conhecer um bebê adorável, voltar para casa para a família, jantar, assistir a um filme, fazer um lanche e encerrar a noite. A vida não poderia ser melhor para Zoe, mas terminaria em tragédia. Após o filme, todos foram dormir e Zoe ia dormir no sofá. Na manhã seguinte, em 18 de novembro, Savannah saiu do quarto pronta para o trabalho quando percebeu que Zoe não estava em lugar nenhum. Agora, isso foi um pouco alarmante para Savannah, porque Zoe não era o tipo de pessoa que simplesmente se levantava e saía sem avisar a ninguém. Então Savannah fez a primeira coisa que veio à sua mente. Ligou para Zoe, mas ela não atendeu. Ao olhar pela janela, Savannah notou que o carro de Zoe havia sumido, imaginando que ela o tivesse levado durante a noite por alguma razão. Em seguida, Savannah ligou para sua mãe, Melinda, que trabalhava em um bar local na noite anterior. Foi então que Savannah soube de um evento estranho que confirmou que Zoe realmente havia saído de casa na noite anterior. Veja, Melinda estava trabalhando em seu turno quando, por volta das 2:30 da manhã, recebeu uma mensagem de ninguém menos que Zoe. Era um pouco incomum, mas não era nada alarmante. Então ela apenas perguntou à sua mãe se ela precisava de uma carona para casa. Agora, para dar algum contexto, o carro de Melinda estava em uma oficina, então ela realmente agradeceu que Zoe estava vindo buscá-la, mas o fato é que Zoe nunca apareceu. Melinda esperou pela filha por quase 30 minutos do lado de fora do bar, ligando várias vezes sem resposta. Melinda não se preocupou muito, pois pensou que Zoe poderia ter apenas adormecido. Então Melinda caminhou até a casa da amiga e passou a noite lá.
Mas quando ela recebeu a ligação de Savannah e percebeu que ninguém sabia de Zoe, ambas começaram a ficar ansiosas. Elas contataram todos os lugares possíveis, como amigos de Zoe e hospitais locais, mas ninguém tinha notícias dela. Melinda e Savannah ligaram para a polícia por volta das 5 da tarde. Mas os detetives não tinham pressa em fazer um boletim de pessoa desaparecida. Eles usaram a clássica manobra policial e disseram que Zoe pode ter fugido e estava apenas desabafando em algum lugar. Os detetives queriam esperar 24 horas antes de relatarem oficialmente seu desaparecimento, o que é inaceitável, independente das circunstâncias. Melinda e Savannah tentaram argumentar com os investigadores e enfatizaram que Zoe nunca simplesmente sairia assim. Ela não tinha motivo para isso, mas os detetives ouviram? Não, eles não listaram a pessoa como desaparecida até o dia seguinte, fazendo exatamente o que disseram. Mas depois, eles emitiram um alerta geral da polícia para o carro Lincoln Town de Zoe. No entanto, não esperaram muito, pois no dia seguinte, Mônica, tia de Zoe, avistou o carro dela na estrada. Como os vidros eram escuros, ela não conseguiu identificar o rosto do motorista, mas tinha certeza que não era a Zoe. Segundo Mônica, um homem de 20 e poucos anos, usando moletom com capuz, dirigia o carro dela. Ela e seu filho seguiram o carro, mas o perderam de vista após ele fazer uma curva e desaparecer. Eventualmente, o carro foi encontrado abandonado no Driftwood Apartments, que por acaso eram os apartamentos onde Zoe morava. Mônica ligou para a polícia e notificou-os da descoberta. Quando os detetives chegaram, revistaram o carro, mas não havia sinal de Zoe. Foi igualmente terrível e aliviante para Mônica, pois ela seguia o carro temendo que Zoe estivesse presa dentro pelo motorista. Mas a realidade ainda assombrava a todos. Zoe desapareceu sem deixar rastros, estava em lugar nenhum. Mas o que os investigadores encontraram no carro de Zoe foi fita adesiva, sua jaqueta preta, um moletom desconhecido, provavelmente do homem, e um carregador de telefone. Os pertences foram apreendidos e as roupas encaminhadas para a perícia. Enquanto isso, os detetives analisaram os registros telefônicos de Zoe e, mesmo sem encontrar a localização exata de seu telefone, identificaram que a última atividade conhecida estava perto de um lugar chamado Lowry Field. Agora, o que você deve saber sobre Lowry Field é que não é um lugar seguro, é duvidoso, na melhor das hipóteses. Há muitos negócios criminosos e trabalho adulto na área. Então, imagine a surpresa da família de Zoe quando descobriram que sua última localização conhecida estava perto desta área. Agora, considerando que Zoe era tão correta quanto possível, ela definitivamente não estava envolvida em trabalho adulto ou qualquer outro tipo de crime, então por que ela estaria aqui de todos os lugares? Ela foi sequestrada? Alguém a atraiu para lá e ela ainda estava viva? Enquanto a polícia investigava, eles queriam entrevistar todas as pessoas próximas a Zoe. O primeiro suspeito era o ex-namorado de Zoe, Joe. Ele e Zoe tiveram um longo namoro antes de decidirem terminar de comum acordo. Joe não guardava ressentimentos e estava genuinamente preocupado com o paradeiro de Zoe. Além disso, Joe tinha um álibi sólido na noite do desaparecimento de Zoe. O próximo era outro jovem, Jacob. Zoe namorou ele antes de descobrir sua traição, resultando no término do relacionamento. Apesar do contato entre Jacob e Zoe antes do desaparecimento dela, ele tinha um álibi sólido para a noite. Apesar de ser o típico bad boy que sempre se envolvia em problemas, não havia evidências que convencessem os detetives de que Jacob estava envolvido no desaparecimento de Zoe. O próximo alvo era um homem chamado Ben. Curiosamente, Ben era alguém com quem Melinda namorou. Então por que ele estava sendo interrogado pela polícia? De acordo com os registros telefônicos, Zoe ligou para Ben na noite em que desapareceu. Mas qual seria o motivo? Os investigadores chamaram Ben para um interrogatório e teste de polígrafo, mas chegaram a um beco sem saída novamente porque ele tinha um álibi sólido e não parecia suspeito durante a investigação. Se alguma coisa, ele estava tão preocupado quanto todos os outros. Os detetives voltaram à estaca zero, mas ainda tinham que investigar o ponto de encontro de April que Zoe foi. Eles queriam falar com todos na festa. Alguém poderia ter visto Zoe com outra pessoa. Eles poderiam dar mais detalhes sobre o comportamento de Zoe antes do desaparecimento. Se ela estava assustada, se era ela mesma, todas as perguntas essenciais. Então foi quando todos da festa foram questionados, e um deles era Carlos Rodrigues. Ele foi interrogado pela polícia em 25 de novembro, fornecendo sua versão dos fatos.
Carlos era um amigo de um amigo, que basicamente conhecia Zoe através de um amigo em comum. Eles não se conheciam muito bem pessoalmente, mas certamente eram amigos. Carlos disse que ele e Zoe saíram por volta do mesmo horário e não tinha conhecimento do que ocorreu depois disso. Você pode pensar que isso foi outro beco sem saída e que os detetives apenas perdiam tempo, olhando na direção errada. Carlos não conhecia Zoe, então não poderia saber o que aconteceu com ela, certo? Bem, algo sobre Carlos e sua história. Algo parecia suspeito para a polícia. Sem provas, nada podiam fazer, mas decidiram vigiar o sujeito por precaução. 2 semanas depois, em 9 de dezembro, Carlos foi convocado novamente à delegacia para outra entrevista. Desta vez, em uma declaração juramentada, a história de Carlos mudou completamente. Carlos admitiu que o que ele disse no dia 25 de novembro era uma mentira. Carlos realmente encontrou Zoe depois, mas não como você imagina. Eles se adicionaram e conversaram pelo Facebook. Carlos convidou Zoe para sua casa, onde eles fumariam substâncias ilegais. Carlos admitiu que queria ser amigo de Zoe, ou algo mais, e só queria se divertir com ela. Ele afirmou que Zoe esteve lá naquela noite, mas Carlos não portava nenhuma droga. Zoe saiu para buscar algumas, mas nunca mais voltou. Agora, isso foi bizarro. Antes de mais nada, e eu sei que estou me repetindo, mas Zoe não se envolvia com drogas. Então, como ela saberia onde encontrá-las na hora mais imprópria da noite? Mesmo que Carlos negasse veementemente qualquer envolvimento no desaparecimento de Zoe, sendo tecnicamente a última pessoa com ela, os detetives reconheciam esse comportamento típico de suspeito. Para aumentar a suspeita, você consegue adivinhar onde Carlos morava? Se você disse Lowry Field, acertou em cheio. O último local conhecido de Zoe estava a menos de 1 quilômetro de Lowry Field. Mas não seria fácil para os investigadores condenar Carlos pelo que ele fez com Zoe, porque não havia evidências físicas que pudessem ligá-lo ao desaparecimento dela. Os detetives interrogaram Carlos várias vezes, esperando que ele cometesse um erro e revelasse mais detalhes. Enquanto isso, a casa de Carlos também foi revistada pela polícia. Porém, com a mudança recente de Carlos, muita coisa havia mudado, tornando cada vez mais difícil encontrar evidências. O moletom masculino encontrado no carro de Zoe pertencia a Carlos. Testes forenses confirmaram que o DNA na jaqueta era de Zoe, então Carlos não podia mais negar que estava com ela na noite do desaparecimento. Apesar de odiar admitir, a investigação sobre o desaparecimento de Zoe se estendeu por anos. Zoe sumiu em novembro de 2013 e pouco mais de 4 anos depois, Carlos era interrogado pela enésima vez. Mas desta vez a entrevista ocorreu no Centro Correcional do Condado de Lubbock. Agora, por que você pergunta? Bem, acontece que Carlos estava cumprindo uma sentença lá. Carlos foi acusado de perseguir uma ex-namorada, revelando seu caráter. Também ocultou informações sobre Zoe por 4 anos, mesmo quando a polícia suspeitava que ele sabia mais do que aparentava. Não foi até julho de 2018 quando um detento do mesmo centro correcional onde Carlos estava veio aos detetives com algumas informações muito perturbadoras. Ele disse que durante uma conversa com Carlos sobre sua casa sendo revistada, Carlos simplesmente disse, citando, "Eles não encontrariam nada até que movessem o concreto." Essa foi a maior pista no caso de Zoe até agora e os investigadores imediatamente foram à antiga casa de Carlos para fazer exatamente o que tinham que fazer: mover o concreto. Com a ajuda de cães farejadores de cadáveres, os detetives se concentraram em uma área particular no quintal, presumivelmente uma área que havia sido coberta por concreto. Curiosamente, a polícia nunca mencionou encontrar concreto, mas logo que começaram a cavar, encontraram alguns ossos. Ficaram horrorizados com essa descoberta. Sem perder tempo, a polícia enviou os restos para análise, mas os resultados não foram o que esperavam. Os restos não eram humanos, eram de animais. Isso foi muito deprimente e anticlimático para a polícia. Eles conseguem uma pista dessa pessoa não cooperativa, e mesmo assim não leva a lugar nenhum. Porém, os detetives optaram por um joguinho com Carlos. Agora, claro, os restos mortais não eram de Zoe, mas os investigadores tinham certeza de que só precisavam encontrar o lugar certo para procurá-los. Os investigadores visitaram Carlos novamente e recomeçaram a fazer perguntas. Durante o interrogatório, os detetives mencionaram os ossos achados em seu quintal, buscando uma reação dele. Eles conseguiram. Parecia que a polícia podia ver Carlos se fechando diante deles.
Ele estava em pânico, mas calmamente pediu um advogado e disse que não iria mais cooperar com os detetives, como se ele já tivesse cooperado alguma vez. Mas essa reação foi suficiente para os investigadores. O interessante é que, naquele momento, nem mesmo os detetives sabiam que os ossos eram de animais, pois os resultados dos testes ainda não haviam sido concluídos. Ainda assim, eles continuaram a sondar Carlos por mais informações com essa tática. Foi uma jogada bastante inteligente. Eles tinham certeza que Carlos havia feito algo terrível com Zoe. E mesmo horrorizados com a ideia, agora sabiam que o quintal de Carlos escondia mais que ossos de animais. Cinco anos após o sumiço de Zoe, Carlos decidiu confessar. Na mente dele, a polícia já tinha achado os restos mortais de Zoe e os detetives o deixaram acreditar nisso. Isso foi o que aconteceu com Zoe na noite anterior à sua trágica morte. Zoe e Carlos combinaram de se encontrar na casa dele. Fontes revelaram que, ao chegarem à casa dele, o clima esquentou entre o casal. Porém, o que de fato ocorreu a seguir foi que eles fumaram cigarros misturados com uma substância extremamente ilegal. Não sabemos ao certo se Zoe tinha conhecimento sobre a substância contida nos cigarros, se foi coagida a utilizá-los ou se o fez por escolha própria. Mas deixe-me dizer, o que esses cigarros continham era um químico incrivelmente psicoativo. Não era algo que você poderia comprar em um posto de gasolina local. Esse era o tipo de coisa que te mandaria direto para outro planeta, causando alucinações intensas e uma perda completa da sua noção de realidade. Carlos confessou que depois de fumar, ele se virou para olhar para Zoe, mas ele não a viu sentada na frente dele. Em vez disso, ele viu um demônio, o que o aterrorizou. Como resultado, ele atingiu Zoe com toda a sua força antes de tirar sua vida. Ao saber da morte de Zoe, Carlos cavou uma cova rasa em seu quintal e enterrou o corpo dela. Depois de se recuperar do surto, ele percebeu o que tinha feito. Porque o interessante foi que alguns meses depois, Carlos realmente desenterrou Zoe e a enterrou mais fundo no quintal para que ninguém a encontrasse. Então Carlos teve alucinações e viu Zoe se transformando em um demônio, ou pelo menos foi o que ele disse, mas ele estava lúcido o suficiente para enterrá-la em seu quintal logo em seguida. Essa é a parte que não se encaixa. Se ele estivesse tão fora de si como afirma, esse homem não conseguiria nem levantar uma pá, quanto mais cavar um túmulo. Agora, não me entenda mal, algumas substâncias pesadas podem causar alucinações selvagens, mas é simplesmente tão irritante pensar que Carlos, em vez de sair de seu torpor ou pedir ajuda, achou que a opção mais razoável seria acabar com a vida de Zoe e depois simplesmente encobrir tudo. É simplesmente tão inacreditável, mas acho que em sua mente tudo ficaria bem porque ele nunca seria pego. Mas ele jamais poderia imaginar o quanto estava errado. Carlos foi levado ao quintal de sua antiga casa e, após apontar a localização exata e cavar, em 16 de novembro de 2018, os detetives encontraram outro conjunto de restos mortais e, infelizmente, desta vez, não eram restos de animais. Registros dentários confirmaram que os restos mortais pertenciam a 18 anos. Carlos foi preso e acusado do assassinato de Zoe. Carlos, o mestre em prolongar as coisas, declarou-se inocente e agora aguardava julgamento atrás das grades. Nesse meio tempo, ele escreveu uma carta para a mídia, essencialmente admitindo ter tirado a vida de Zoe. A carta continha detalhes sobre o que fez com ela e expressava seu profundo arrependimento pelo ocorrido. Carlos disse irritado que o peso da culpa por manter isso em segredo o consumia. Contudo, ele manteve seu pequeno segredo. E para completar, ele ainda se declarou inocente, e isso realmente me deixa perplexo. Ele praticamente confessou o crime na mídia, mas no tribunal ele ainda alegou inocência, o que não faz sentido. Mas espere, pois o que vem a seguir vai deixá-lo ainda mais revoltado. Carlos prosseguiu para pedir desculpas à família Campos pela perda. Mas ainda assim, Carlos enfatizou que ele não é um assassino e que foram as alucinações que o fizeram fazer isso em primeiro lugar. Carlos, corrija-me se eu estiver errado, mas você escolheu fumar a substância, ciente do que ela era capaz. No meu livro, você é totalmente responsável por tudo o que acontecer depois disso. Entretanto, ele pediu perdão à família Campos, implorando para que não buscassem vingança. Suas palavras exatas foram: apenas lembre-se, não busque vingança, busque justiça. Não odeie seus inimigos, ame e perdoe-os.
Estou realmente, sinceramente, sem palavras, mas vamos voltar ao julgamento porque esse incômodo merece sofrer atrás das grades pelo que fez com Zoe. O julgamento aconteceu em 2022 e o júri chegou rapidamente a uma decisão. 29 anos, foi considerado culpado pelo assassinato de Zoe Campos e condenado à prisão perpétua. O júri levou apenas 14 minutos para determinar a sentença. Um homem foi considerado culpado por apenas 14 minutos. A família de Zoe sentiu-se arrasada quando soube que os investigadores haviam encontrado seus restos mortais. Sua mãe e irmã ficaram devastadas com o que aconteceu com Zoe. Não ver ou ouvir sua filha por mais de 5 anos, vivendo nesse poço de incerteza e lidando com pistas cada vez mais horríveis à medida que avançavam, esses 5 anos foram brutais para a família de Zoe. A única luz no fim do túnel é que eles trouxeram Zoe para casa e a colocaram para descansar em paz. O funeral de Zoe foi realizado em 4 de dezembro de 2018, onde todos se despediram da jovem que teria sido uma amante de animais, excelente mecânica e fonte de alegria para todos. Melinda, mãe de Zoe, sente falta do sorriso caloroso e da voz da filha. Melinda disse que planejar o funeral de sua filha foi a coisa mais difícil e dolorosa de sua vida, e ela reza para que nenhum pai jamais passe por isso. Só podemos esperar que a família Campos encontre paz após essa perda tremenda, porque literalmente não há palavras para descrever o quão terrível foi esse caso. Substâncias ilegais podem destruir vidas em todos os aspectos. Mesmo que Carlos inicialmente não tivesse intenções de prejudicar Zoe, é apenas mais um exemplo gritante de por que as drogas são tão incrivelmente catastróficas e como se perder nelas só levará a desgostos, de uma forma ou de outra. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Agradeço especialmente a alguns membros do canal, incluindo Jennifer Plata, Laura Peterson, quem quer que você queira que eu seja, e Katrina Selden Wright. Se você quer se tornar um membro do canal, terá acesso a novos vídeos antes de serem carregados para o público. É uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar. Eu realmente aprecio todos vocês que decidiram fazer isso. Se você quiser se juntar, pode clicar no grande botão de adesão abaixo do vídeo ou encontrar o link na descrição. E não se esqueça, as camisetas de Histórias de Crimes Reais também estão disponíveis agora e pegue uma delas no link na descrição também. Mas como sempre, se você gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante que eu cobri e não se esqueça de se inscrever, é totalmente grátis, apenas mantém você atualizado com todos os meus futuros vídeos. Mas meu nome é Ty Knotts e eu te vejo no próximo vídeo.